A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor, igreja, mais um culto aí. Que o Senhor nos abençoe e nos dê entendimento da palavra dele. O tema do dia de hoje é João 11:9. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais esse dia que estamos na tua casa. Por mais um dia, Senhor, que podemos estar falando da tua palavra, por mais que seja através de um vídeo, Pai. Mas o Senhor consegue tocar nossos corações através do teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor poder estar conosco, por mais uma vez o Senhor poder nos aceitar diante da tua presença, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor, pelo dia que tivemos hoje. Pai, agradecemos por essa semana que o Senhor tem nos abençoado, Pai. Pai, porque o Senhor tem nos feito vencer e hoje mais um dia estamos aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, dá-nos o entendimento da tua palavra, traz o teu Espírito Santo aqui, Pai. Não deixa que o homem venha ocupar nenhum lugar, Senhor, mas que seja o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Meu irmão, tema de hoje, João 11:9, ande na luz para não tropeçar. João 11:9, só que eu vou ler João 11 a partir do versículo 1, para a gente ter o contexto e depois a gente emendar aí. Amém? João 11, versículo 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã. A Marta, a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus. Tema de hoje. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Amém. Vamos orar por essa palavra? Senhor, muito obrigado pela luz de dia. Pai, porque mais uma vez o Senhor tem liberado, Senhor, essa palavra no coração do nosso pastor Fernando, e ela tem sido dividida com todos aqui, toda a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, faz a tua obra em nossas vidas, faz a tua obra no nosso coração e nossa mente. Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, irmãos, olha lá. Esse texto, pô, muito bom, muito bom, muito bom. E traz muita coisa pra gente tentar entender. E lógico que eu estou trabalhando com um propósito que nós possamos estudar isso e que seja um entendimento, através do Espírito Santo, um entendimento comum para todos nós. Meus irmãos, esse Jesus, ele é esplêndido, né? Ele é sensacional. E ele está falando dessa questão de luz no mundo. A gente está falando, ele fala a princípio no sentido de 12 horas do dia, e aí ele te dá 2 colocações. Ele acabava de sair da Judéia, onde ele tinha sido ameaçado de morte, que as pessoas ameaçavam apedrejar ele. E aí ele te dá 2 situações. Cara, não são 12 horas do dia? Se a gente anda durante o dia, o que acontece? Naquela época, para uma pessoa morrer, ele devia ser julgado. Então, assim, a intenção de apedrejar ele, tanto que quando Jesus foi morto, Jesus passou por um julgamento. Tanto que os fariseus falavam assim: os fariseus falavam assim: nós não podemos matar, mas você pode. Porque era a cidade onde eles estavam e poderiam ser mortos. Então Pilatos foi lá e falou: eu lavo a minha mão, mas deixa eu morrer. Mas o que? Foi uma decisão. Tomou decisão. Vai morrer, pode morrer. Mas, por isso que ele está falando, são 12 horas do dia. Por quê? Porque aquela trama de morte
não iria acontecer durante o dia, porque durante o dia todo mundo estava vendo e ele também podia observar as pessoas à volta. Quem estava tramando contra a morte dele, durante o dia você não consegue ver, você consegue ver quem é que está vindo contra você. Jesus, quando foi traído, que as pessoas, eles foram até Jesus, foi no horário da noite. Então por quê? Porque na hora da noite os caras faziam um conluio e as demais pessoas à volta, que acreditavam em Jesus, que acreditavam que ele era o Filho de Deus, não tinha ninguém que pudesse defender. Então quando o cara vai à noite você não tem como... Ih, rapaz, tanto que quando ele chega, tum, já chegou, tá todo mundo ali. Mas e se fosse durante o dia? Todo mundo estava de olho. E aí Jesus traz essa ideia no sentido de luz em relação ao dia, esse dia material, mas ele também está falando do sentido de luz, no sentido dele ser a luz do mundo. E aí eu quero entrar nessa... assim, gente, luz do dia, vai ser luz, você através dela você não se perde, você sabe para onde está indo. Mas eu quero falar desse Jesus, luz do mundo, e eu quero trazer esse entendimento para a gente. E aí, versículo 10, ele diz, mas se andar à noite, tropeça, porque nele não há luz. Mas quando Jesus está em nós, nós somos a luz desse mundo. Mas aí eu estou dando já spoiler. Vamos lá, João 1. Vamos lá, João 1. Não estou achando. Pausa e depois volta. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Olha lá, a luz. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunho para testificar a respeito da luz. Quem era a luz? A fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Esse ele está falando de João Batista. João Batista veio para testemunhar e que todos viessem a crer nessa luz que estava vindo ao mundo por intermédio de João. Mas, versículo 8, ele não era luz, mas veio para que testificasse, para que ele falasse, cara, existe uma luz que está vindo ao mundo para salvar esse mundo, para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz quem? Que vindo ao mundo ilumina todo homem. Gente, quando Jesus está falando daquele sentido de luz, ele está falando dele como luz do mundo, que veio para iluminar, para abrir os nossos olhos, nosso entendimento. Ele está falando de um Jesus que, cara, o mundo já estava em trevas, o mundo já era do maligno. Mas eu, Cristo, vim para trazer luz e abrir os olhos de todos que até então eram cegos. Vamos lá, seguindo. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Meus irmãos, olha só o que eu estou lendo aqui, e é uma coisa que eu quero trazer o entendimento também da gente. Meus irmãos, vai ter muita gente que vai crer nesse nome, vai crer que Jesus é o Verbo vivo, que Jesus é o enviado de Deus, que Jesus era aquele que devia vir ao mundo para trazer a redenção, para dar o seu sangue na cruz por nós, mas que não vai se render a ele. E essa é a coisa difícil de você... E uma das coisas já tem que dar uma certa tristeza, até no sentido de quando você pensa de parentes nossos, de irmãos nossos, pessoas conhecidas nossas que morrem e você já sabe assim, pô, ele não morreu em Cristo. Ele sabia, ele conhecia. Meus irmãos, eu tenho conhecido, tenho testemunho dentro da minha própria casa
de parentes que sabiam de Jesus, que falavam e confessavam: não, agora ainda está muito cedo, mas eu vou me converter a esse Cristo. Um dia eu vou me converter. Um dia eu vou procurar. Não, e hoje, quantas vezes eu falava até com meu tio, eu tinha um tio que ele não era convertido, mas quantas vezes eu falava: tio, e ele já tinha sido cristão, e quando ele ficou mais velho, ele se desviou, falava: tio, volta para Cristo, tio. Não, meu tio falava: não, meu filho, eu vou voltar, agora não, mas um dia eu vou voltar. Eu tenho, cara, tem coisas, tem gente na minha família. E aí, o que acontece? Essas lembranças, e aí, que quando você pensa assim: rapaz, que doideira, quando morreu, não morreu em Cristo, e agora? Quem gosta de viver nessa tristeza de ficar pensando: cara, não morreu em Cristo, não morreu em Cristo? Meus irmãos, é por isso que a gente tem que evangelizar o tempo todo. Porque é muito difícil você conviver com a sensação de: cara, aquele tio que eu amava, aquele avô que eu amava, aquele ente querido que eu amava, aquele amigo que eu amava muito, porque a gente quando tem amigos, a gente ama. Aqui a gente vê Jesus falando disso. E a pessoa que você tinha um carinho muito especial, e você vê aquela pessoa morrer e não morrer em Cristo, e aí isso dói. Então, seguindo, meus irmãos, vai ter gente que vai ouvir, vai dar ouvidos, vai chegar assim: rapaz, Jesus salva mesmo, mas eu não vou querer Jesus agora, meu Deus do céu. Vamos lá, eu vou te dar um exemplo de alguns casos onde as pessoas ouviram falar de Jesus e tô nem aí. Vamos lá, João 1, versículo 43. A gente já está em João, vai lá no versículo 43. No dia imediato, Jesus já tinha passado por Pedro, e agora ele está lá no dia imediato, versículo 43. Resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou Filipe. Gosto de Filipe. Depois, numa próxima pregação, se Deus quiser, eu acho que eu vou tentar jogar ele numa pregação, que eu me amarro no Filipe. Vamos lá. A quem disse: segue-me. Jesus vai lá e fala para Filipe: Filipe, me segue. Filipe, na hora. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael. Olha aí. E disse-lhe: achamos. Eu gosto desse cara, e você vai entender o que esse cara tem de diferente. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiu os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Meus irmãos, presta atenção nesse homem. Já falei isso durante o culto, quando a gente vai na presencial, e vou falar agora, já que deve ter mais gente assistindo. Meus irmãos, esse Filipe tinha um diferencial. E vou falar qual é o diferencial dele. Ele conhecia Jesus, não o Jesus Redentor, mas ele conhecia o Jesus filho de José. Ele conhecia o Jesus que os mesmos fariseus, ou aquelas pessoas que moravam na cidade dele, falavam assim: esse não era o Jesus, filho de José, o carpinteiro? Como sabe tudo isso? Como ele consegue ensinar tudo isso? Esse Filipe tinha esse mesmo conhecimento, conhecia Jesus pela família de Jesus. Provavelmente, talvez, não sei, com a mesma idade, por convivência também. Por quê? Meu irmão, esse cara aqui é o cara que tá falando assim: pô, cara, falando pra Natanael: Natanael, você sabe aquele Jesus? Aí Natanael vai lá: Jesus. Porque, meu irmão, ainda tem outra, que já, na época, as pessoas dizem que existiam várias pessoas com o nome de Jesus. Como existiam várias pessoas com o nome de Maria, como existiam várias pessoas com o nome de José, tinham várias pessoas com o nome de Jesus. Aí, sabe aquele Jesus? Jesus aí, Natanael, Jesus. O que é o Jesus? Filho de Pedro? Não, pô. Jesus, filho de José, cara. Aquele Jesus, o filho do carpinteiro? Ah, tá, tô ligado, sei. Então, a gente achou, cara, esse Jesus que a gente cresceu junto era o Jesus que está escrito
O Jesus que ia vir para salvar o mundo. Aí ele: não pode ser esse Jesus. Aquele, pô, tô falando para você, o Jesus que a gente jogava bola, meu irmão. É esse Jesus. Meus irmãos, eu tô falando para vocês. Por que eu tô falando? Que esse Filipe não fechou o coração quando ele falou que quando Jesus se apresenta como o Cristo, o Salvador. É difícil para qualquer um falar assim, pô, depois de você conviver a vida inteira. Ah, eu tenho 2 irmãos. Se meu irmão chegasse para mim: eu sou o Cristo. Caraca, meu irmão. Você imagina o coração que fica. Ah, bom, você não, meu irmão. Oh, você não. Mas é isso que o Filipe está falando, Filipe. Esse Filipe está falando o seguinte: Natanael, cara, aquele cara que jogava gude com a gente, que jogava bola, que quantas vezes a gente viu ele dando topada lá jogando bola. Meu irmão, esse aqui é... Eu não sei nem se Jesus jogava bola, tô brincando. Mas eu tô falando o seguinte: esse era o Jesus, cara. Ele falou: Natanael, sabe? Aí, ó, versículo 46. Cara, Filipe assume que aquele Cristo é verdadeiro porque ele entende. E olha só, Jesus fala muito abertamente isso, que as ovelhas são ovelhas do pastoreio, que as ovelhas que ele tem são as ovelhas que Deus deu. Então vai ter muita gente que vai falar assim: ah, mas não vai ser ovelha. Mas então seguindo, versículo 46. Depois de Filipe falar assim, ó, cara, era José, aquele cara que a gente tinha lá como vizinho. Aí vai lá no versículo 46, perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Que loucura. Meu irmão, o cara tá falando assim: meu filho, aquele cara de Nazaré, pelo amor de Deus, você é maluco, cara. Você é louco. Não, isso não existe. Ele está falando a mesma coisa de quando os fariseus falam para... Acho que foi para Nicodemos, que ele fala assim: vai ver se de Nazaré sai profeta. Sabe que de Nazaré não sai profeta nenhum. Não fica inventando história não. Aquilo ali não pode ser profeta nenhum, não. Porque de Nazaré não nasce profeta. Cara, você vê como é que é a limitação das pessoas de entender a vontade do Senhor. Irmão, Jesus vem para quebrar um monte de dogmas, um monte de coisas que as pessoas colocaram na cabeça, de uma forma a distorcer a Bíblia, porque Jesus primeiro fala que ele não veio para abolir a lei, mas para cumprir. Mas ele vai cumprir da forma correta. Porque os fariseus, quando eles faziam as coisas, Jesus mesmo falou que eles faziam o quê? Eles botavam regras para as pessoas que nem eles conseguiam cumprir. Que nem eles, como fariseus, conseguiam cumprir. Então, assim, botavam um jugo mais pesado do que a própria Bíblia, a própria lei colocava. Então, isso aqui, quando Jesus vem, e as pessoas não abrem o coração para isso, querem seguir aquela mesma linha de entendimento que aquele povo que botava um jugo mais pesado, não, seguimos com eles. A time que está ganhando no cima, olha isso, é essa a ideia. Não, o time está ganhando no cima, a gente conseguiu viver até agora assim, então vai ser assim. Meus irmãos, vamos seguir. Por que eu estou falando disso, meus irmãos? Tem gente que não quer ver a luz. Tem gente que não quer. Jesus está na tua frente. Não quero ver isso. Não. Porque se eu souber, eu já ouvi gente falando isso. Gente, vamos crescer em graça e conhecimento. Não, mas se eu souber mais coisa vai ser imputada a mim. Olha só, gente. Mais pecado eu vou ter. Quanto mais eu sei, mais pecado eu tenho. Poxa, isso não existe. Quanto mais eu quero me aproximar de Jesus, menos eu vou pecar. Não porque eu sei que eu posso ter, pode ser algum pecado que vai vir sobre mim, mas porque mais eu amo a Cristo, eu deixo de praticar mais obras que incomodam a Deus. Caraca, cara, isso não existe. Mas é isso que eu já ouvi gente fazendo. Cara, quando Jesus vem ao mundo, ele fala, gente, que por amor a ele, e aí essa é a realidade. Qual é o sentido de viver na lei
e viver no novo evangelho é que a lei me fazia não pecar. Você não vai pecar por isso, porque você vai levar à morte. Não peque porque vai te levar à morte. Não vai fazer isso, não vai fazer, não faça, não vai adulterar, não vai matar, não vai roubar. Não faça porque isso vai te levar à morte. Mas quando Jesus vem, sabe por que eu deixo de fazer? Porque eu amo Jesus. E essa é a diferença. Por que Jesus fala que ele vem para cumprir a lei? Porque quando eu amo a Cristo, aquela lei já não me serve, porque eu já não faço mais aquelas coisas por amor a Cristo. Então a lei se cumpre automaticamente. Porque se a lei se cumpre em relação a um cara que eu já não faço mesmo, então para mim não serve. Para mim essa lei não está servindo. Porque esses pecados, eles não me consomem. Esses pecados eu não quero mais, porque eu quero Jesus. E eu não quero deixar de me aproximar dele. Então, já que eu não quero eu não quero me afastar dele, eu deixo de praticar o pecado. Meus irmãos, eu sou casado, eu tenho um irmão, eu estou falando em qualquer relação, eu tenho um irmão, eu sou casado, eu tenho uma namorada, meu irmão, por que eu não vou trair a confiança do meu irmão? Por que eu não vou trair a minha namorada? Por que eu não vou trair meu marido, a minha esposa? Por amor a ele, porque eu respeito. Então, por que eu não vou pecar em relação a Jesus? Por amor a Jesus, por respeito a ele, porque eu sei que se eu faço alguma coisa errada, isso vai magoar o coração de Cristo, vai magoar o coração de Deus, e isso vai me afastar dele. E é justamente por esse amor que ele sente por mim, de entregar a vida dele na cruz por mim, é que eu não vou fazer. Irmãos, vamos lá. Vamos em outro texto. Vamos em outro texto. Vamos lá, João 9. Dentro de João mesmo, João 9. Eu estou falando, meus irmãos, o sentido seguinte. Jesus é a luz. E Jesus vem para trazer essa luz para que nós não tropecemos mais. Mas não tropecemos em que sentido? Não precisar mais tropeçar no pecado, porque Jesus já te dá o Espírito Santo para que você tenha entendimento, para que você não fale mais. Você não precisa mais falhar, porque você tem um Cristo que te dá entendimento da palavra dele, que te dá o entendimento através do Espírito Santo, para que você consiga ter o consolo, para que você consiga ter alegria, uma alegria acima do que o homem oferece. E aquela paz que, como a gente tem dito todos os cultos, é uma paz que excede a todo entendimento, meus irmãos. João 9. João 9:1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Meus irmãos, esse é aquele texto do jovem que está cego lá, e Jesus vai lá e encontra, e os discípulos vão lá e perguntam. No último culto, Carlinhos comentou sobre ele. Quem pecou? Foi eles ou seus pais para que ele nascesse cego? Nenhum nem outro, meus irmãos. Isso aqui é para a glória de Deus. Tanto quanto para a glória de Deus foi a ressurreição de Lázaro. Para que o Filho do Homem fosse glorificado. Aí, versículo 3, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Aí, versículo 4, atenção. Versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Meus irmãos, olha Jesus falando de novo, em sentido espiritual, trabalhando no sentido real. Meus irmãos, vamos trabalhar enquanto é dia, façamos a obra do Senhor que me enviou enquanto é dia, enquanto eu estou aqui. É isso que ele está falando. Vamos fazer isso porque a noite vem e quando ninguém pode trabalhar. Versículo 5. Enquanto estou no mundo, o que ele está falando? Sou a luz do mundo.
Meus irmãos, quando Jesus está falando isso, ele fala no sentido figurado, falando, vamos fazer. Olha só, ele usa o sentido figurado para falar da realidade, mas o sentido figurado está falando de verdade. Porque ele está falando da luz do dia real, mas colocando-se ele como a luz. Então, ele está dizendo, ainda ele está falando no sentido seguinte: enquanto eu estou aqui, vamos fazer as obras. A gente precisa seguir fazendo a obra, porque enquanto eu estou aqui, tem que trabalhar, porque vai ter um momento, que aí ele está falando da noite, que é a hora que Jesus estava para ser crucificado, em que ninguém vai conseguir trabalhar mais. Mas enquanto eu estou aqui, vamos botar isso para correr, meu irmão, vamos trabalhar. Seguindo, versículo 5: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, tendo feito lodo com saliva, aplicou-lhe os olhos do cego, e dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi e lavou-se e voltou vendo. Meus irmãos, atenção. Esse é o ponto que eu queria chegar também. Estou falando de Jesus, luz do mundo. E agora, preste atenção no que a gente estava falando até agora. Que as pessoas vão ver que esse Cristo existe. Ele vai falar palavras que as pessoas vão reconhecer. Rapaz, como é que esse homem faz coisas como essa aí? Não, esse cara é o Cristo. Mas eu não posso não seguir ele, não. Vamos lá? Olha só, meus irmãos. Aí mesmo, versículo 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego. Meus irmãos, aquele era um cara que todo mundo estava passando por ele o tempo todo. Esse cara era cego. Por quê? O cara que era cego naquela época não era que nem hoje, não. Que o cara hoje é cego e consegue trabalhar, seguir a vida, não. O cara, quando era cego naquela época, ele era um peso morto. E para não ser um peso morto e poder voltar para casa todo dia, o que ele fazia? Virava um pedinte na rua. Pelo menos para ajudar em casa com alguma coisa. Então ele ia lá para ficar pesando o pedido e depois voltava para casa. Era isso que eles faziam. Aqueles caras que tinham família, eles não ficavam em casa o tempo todo. Sou cego, aí fica lá. Não, eles ficavam eles criavam alguma atividade para poder trazer dinheiro para casa. E aí, tanto que ele tinha família. E aí o que aconteceu? Não acreditaram os judeus, versículo 18, que ele fora cego, que agora via, enquanto não lhe chamaram quem? Os pais. E os interrogaram: é este o vosso filho de quem dizias que nasceu cego? Como, pois, agora vê? Versículo 20. Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem, falará de si mesmo. Versículo 22. Meu irmão, preste atenção. Eu tenho um filho, nasceu cego. Pois, você veja, olha só como é que você... Veja uma coisa. Eu tenho um filho que nasceu cego. É triste, um pai. Eu não sou pai, mas eu imagino que a coisa seja doída. Poxa, você vê aquele filho que você... E naquela época você não tinha nem aquele ultrassom ou para ver se os filhos que estavam para nascer tinham algum defeito. A cegueira não dava para ter noção. Mas você imagina qualquer outra coisa. Se a criança vai nascer com um braço a menos, com um braço mirrado. Poxa, o pai, ele sente aquela dor. Até porque ele imagina quanto vai ser um pouco mais difícil para aquela criança. Por mais que hoje tenha toda uma política de integração das pessoas deficientes, mas o pai sente a diferença, né? Cara, a vida vai ser mais difícil, mas vamos ajudar. E quando ele recebe aquele filho cego, vamos criar, mas é triste, é doído. E o que você... meus irmãos, preste atenção. Se você tem a notícia, e aí eu não estou falando nem no sentido só que tem que ser filho, mas pode ser qualquer pessoa. Eu tenho meu irmão. Eu recebo a notícia que meu irmão, que estava cego, voltou a enxergar. Não é motivo de alegria? E aí, caraca, meu irmão, cara, você voltou a enxergar, cara.
Pô, não acredito, vamos chorar, cara, vamos chorar junto, cara, que alegria. Meu irmão, você já viu aqueles videozinhos de daltônico? Quando o pai, alguém compra um óculos que o daltônico volta e enxerga as cores normais? É esse vídeo, preste atenção nesse videozinho. Você não vê aqueles vídeos assim, rola até uma lagrimazinha, que você fala assim, caraca, cara, o cara nunca viu cor, nunca viu a cor vermelha, nunca viu a cor tal, e volta a enxergar. Olha só, gente, eu tô falando pra vocês usarem esse tipo de entendimento como referência. Ah, eu já vi, Glauber, esse videozinho, é muito, muito emocionante. Guarda essa ideia dessa emoção, porque é essa emoção que vocês têm que ter para entender o que vai acontecer aqui agora. Versículo 22. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse Jesus fosse expulso da sinagoga. Gente, olha pelo que esses pais estavam brigando. Eles estavam brigando por momentos com homens dentro de uma sinagoga, enquanto eles tinham Jesus que tinha acabado de curar seu filho. O filho que, meu Deus do céu, eu quero acreditar nisso, era o filho amado. Um filho amado por eles, um filho que eles cuidaram, a quem eles trouxeram até a juventude, até a vida adulta que fosse. Meu Deus do céu, os caras chegaram, não sei, não é? E outra, eles estão ali mentindo, porque eles falaram isso só para não ser pego. Porque, cara, eu sou filho, literalmente, sou filho de Dona Esté e seu Silvio. Caraca, se eu tenho uma notícia boa do meu emprego, eu não vou dar. Eu já falo, mãe, aconteceu isso, pai, você não acredita que aconteceu isso, já vou falando pra todo mundo lá em casa. Esse garoto ficou são. Você acha que ele foi pra onde? Pra dar notícia? Meu irmão, já foi em casa, mãe, pai, mãe, vocês são assim. Não acredito que vocês são desse jeito. Eu nunca tinha te visto, mãe. Mãe, que não. Meu Deus, é disso que eu tô falando. O garoto com certeza foi aos berros, chorando dentro de casa. Por quê? Olha, lembra da emoção que eu falei do óculos do daltônico. O daltônico nunca viu cor. O cara não tinha visto nada a vida inteira. Tava conhecendo naquela hora os pais. O garoto nunca tinha visto ninguém. Isso é motivo de alegria ou não é? Isso é motivo para pular de alegria. É motivo para aquelas gravações de "É forte, Brasil! Tira o pé do chão, porque esse Jesus é isso aqui, cara. Eu não acredito que esse Jesus pode fazer essas coisas. Jesus é incrível." É esse texto que eu tô falando. Essa era a emoção que eles deviam, cara. O pai, quando eles fossem perguntar, meu irmão, não acreditei quando meu filho chegou lá em casa. Eu fiquei louco, porque, cara, meu filho nunca enxergou nada. E, cara, ele falou que um tal de um homem aí veio pra curar ele, eu não sei nem. E ele não sabia o nome, mas, cara, ele falou. Era pra aquela discussão. Ó, depois você ler esse texto. Teve uma discussão entre o cego, o ex-cego e os fariseus. E os caras ficavam batendo um pouco com ele. E não sei o que, mas eu não sei o que. Eles ainda voltaram depois que eles. Porque os pais não confessaram que não era Jesus? Meu irmão, o cara foi lá e voltou nele a segunda vez. Pra saber dele. Mas isso eu não vou ler agora não. Mas é o que aconteceu. Cara, não tem. Isso que eu tô falando. O cara sabe que Jesus pode fazer. Sabe que ele é Deus. Sabe que ele é filho de Deus. E não assume. Então, cara, tem gente que quer continuar na escuridão. Tem gente que por mais que Jesus brote aqui, ó, não vai querer. E é isso que acontece. João 12. Meus irmãos, atenção no que a gente está falando aqui. Atenção, João 12.
João 12, versículo 35. Respondeu Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tem de luz. Isso Jesus falando de vida, de coisa dele como luz. Anda nessa luz enquanto a gente está, enquanto eu estou aqui, cara. Para que as trevas não vos apanhem. Por quê? Porque, olha só, andai enquanto tem de luz. Meus irmãos, olha só, aí tá falando assim, ó, meu irmão, ainda por um pouco, daqui a pouco eu vou morrer. Mas enquanto eu tô aqui, anda comigo para que a trevas não vos... Por quê? Porque quando eu tô aqui com você, eu tô fazendo a sua proteção, meu irmão. E outra, enquanto eu tô aqui, eu tô te ensinando para que quando eu saia daqui, você já tenha firme raiz para que as trevas não te peguem. E aqui, ó, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. É isso aí. Meu irmão, quem anda nas trevas é o cara que já começa a desacreditar de ser um inferno. Ou quem anda nas trevas é o cara que acha assim, ah, mas no purgatório a gente vai tentar conversar alguma coisa. Quem anda nas trevas não sabe para onde está indo não, cara. Ele desacredita de muita coisa, ele é ateu. Ou ele acredita em tudo também. Não todos os caminhos levam a Deus. Quando Jesus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, acabou. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E esse Jesus está falando disso, cara. Sai das trevas, cara, porque enquanto eu estiver aqui, quando eu tiver luz, você anda na luz. Porque quando eu for, você tem que ter raiz do que eu estou ensinando para que você não caia nas trevas. Porque se nas trevas, ninguém sabe para onde vai, cara. E você não vai saber para onde vai, e acontece o que acontece no mundo. Não sei para onde eu vou, mas acha que sabe o caminho. Não, mas eu oro para todos os santos e os santos me revelam. Meu irmão, não faça isso. O entendimento que a palavra está dizendo aqui é claro. Eu sou a luz do mundo e segue esse caminho que está a luz. Versículo 36. Enquanto tende a luz, crede na luz para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e retirando-se oculto-se dele. Embora tivesse... versículo 37. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e não entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. 41. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Meu Deus, a mesma coisa. A mesma coisa daquele pai e aquela mãe que deviam estar morrendo de alegria. Tiveram o mesmo pensamento, cara, eu vou perder a sinagoga, cara. Não, cara, é porque a gente tem que ir na sinagoga e mostrar para as pessoas que a gente está seguindo no caminho da sinagoga. E todo mundo lá reconhece a gente. E lá todo mundo fala assim, ó, cara, aquele ali, ó, tá aqui todo dia, aquele cara é muito bom mesmo, aquele cara é muito bravo. Meu Deus do céu, não, aquele ali é top, aquele cara só é... Não, ele quando lê os livros, esse cara sabe o que está lendo. Meu irmão, Jesus estava na frente desse povo. A gente não pode dar esse mole. E para fechar, meus irmãos, para a gente não se estender muito, eu quero ler o último texto para a gente. Porque, meu irmão, preste atenção. O que a gente está lendo até agora, a gente está lendo... Gente, sempre a gente tem que ter como base o texto, o tema do dia. Ande na luz para não tropeçar. E agora, esse aqui é o que eu quero fechar, que é a chave de ouro.
Porque quando a gente está andando na luz, olha o efeito que isso dá na nossa vida. E agora é a nossa hora. Meu irmão, abre a Bíblia no livro de Mateus. Abre a Bíblia no livro de Mateus. Para a gente fechar o nosso entendimento sobre essa questão de luz. Vamos lá. Mateus 13. Mateus 5, Mateus 5, versículo 13. Mateus 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal viesse insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Meus irmãos, vamos lá. O que a gente está recebendo de Cristo hoje, e o que a gente tem recebido, é o quê? Que nós temos que ser a diferença. Nós, como cristãos, nós, como seguidores de Cristo, seguidores desse Jesus que veio ao mundo, e que, assim como Paulo, nós não estávamos do lado de Jesus, nós não estávamos nos seguindo a diretriz de Cristo ao lado de Jesus, não estávamos tendo ensinamento, assim como Paulo, nós não recebemos o ensinamento direto da boca de Cristo, mas recebemos o testemunho de Cristo através de irmãos que transcreveram a vida de Cristo em textos e que foram guiados pelo Espírito Santo para escrever esses textos para nós. Seguindo, olha só o que eu estou falando para vocês. Ou seja, Paulo falou assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, nós podemos ser imitadores de Cristo, como a palavra está dizendo. E ser o que? Diferentes. Nós temos que ser o sal. E é isso que essa palavra está dizendo. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier... Meu irmão, eu não posso ser insípido. Eu não posso passar em lugar nenhum onde as pessoas não reconhecem que eu sou Cristo, parte de Cristo. Eu não posso passar em lugar nenhum onde as pessoas não reconhecem em mim assim. Esse cara é diferente. Eu não posso passar em lugar nenhum onde as pessoas vão falar assim: esse cara tem um estilo diferente assim, ele fala diferente. Meus irmãos, as pessoas têm que ver em você o mesmo. Olha só, o Jesus, quando volta, depois de ter ressuscitado, ele fala assim para Pedro: Pedro, quando te converteres, cuida dos teus filhos, teus irmãos, cuida dos teus irmãos, dos irmãos dos 10 que ficaram. Quando te converteres, por quê? Porque ele está falando que assim, ó, Pedro, você ainda não estava, você não está firme, mas se você tem que se firmar, meu irmão. Se liga. Mas Pedro, ainda não convertido, como Jesus mesmo fala, Jesus não fala aquilo ali. Ah, ô Pedro, mas você estava mais ou menos. Quando ele fala que não estava convertido, ele não estava convertido, irmão. Acabou. Jesus não fica falando mais ou menos. Não, é porque ele está mais ou menos. Ele está indo. Daqui a pouco ele se converte. Não, ele não era convertido. Só que tinha uma coisa que fazia diferença em Pedro. E é isso que você tem que acontecer com você. Pedro convivia com Jesus e é esse convívio que a gente está tendo com Jesus também, através da palavra dele. E esse convívio tornou Pedro igual a Cristo. Como assim, Glauber? Meus irmãos, quando Pedro nega Jesus 3 vezes, sabe o que as pessoas falam para Pedro? Esse cara fala igual a Jesus. Esse cara se comporta igual a Jesus. E Pedro, não faço não. Esse cara tem um jeito de falar igual a Cristo. Aí ele vai lá e pragueja para tentar dizer assim: ih, rapaz, eu não sou igual não, tá vendo? Eu falo besteira, tá vendo que eu não sou igual a Jesus? Meus irmãos, você tem que ser igual a Cristo, as pessoas têm que identificar isso em você. As pessoas têm que falar assim: cara, quando esse cara entra no lugar, pô, dá uma paz, né? Ele quando tá falando, dá uma assim, você se sente em paz, né, conversando com ele. É isso, você tem que ser diferente. Você tem que ser diferente em qualquer lugar que você está. As pessoas têm que sentir diferença em você. E é isso que Jesus está falando aqui. Você é um sal. Em qualquer lugar que você estiver, você tem que ser diferente. Você tem que dar um gosto diferente.
As pessoas têm que ter prazer de escutar a sua voz. Falar assim, pô, fala aí, cara, fala mais. Assim como era com Jesus, as pessoas gostavam de ouvir ele falando. Quando Jesus está chegando nas festas, as pessoas perguntam por ele, cara, ele não vai vir não? Não vai vir não? As pessoas têm que querer que você esteja por perto, porque você é o cara que as pessoas falam assim, cara, é muito bom ele estar por perto. Versículo 14. E aí a gente volta ao nosso tema de hoje. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se pode acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Meus irmãos, é esse o sentido de nós cristãos. O que Jesus está falando agora, ele está transferindo para nós isso que era dele, a luz que estava nele. Ele está dizendo assim, cara, agora entenda uma coisa. Eu sou a luz do mundo, mas agora vocês são a luz do mundo. Ah, é? Olha o que Jesus está dizendo. Em todos os versículos que eu falei até então, ele falava, se declarava ele como a luz. Eu sou a luz, enquanto eu estiver aqui, eu sou a luz, enquanto eu estiver aqui, vamos trabalhar, enquanto eu estiver aqui, vamos trabalhar. E agora Jesus está falando sobre o quê? Meus irmãos, vocês são a luz do mundo. Agora mudou. Vocês convivem comigo e agora vocês são a luz do mundo. E vocês é que vão fazer a diferença. E outra coisa, não se escondam, porque não se cria uma luz. Eu não vou pegar uma luz e vou botar. Ih, meu irmão, bota dentro da gaveta aí. Pelo contrário, eu coloco ela no velador para todo mundo poder ver. Aí as pessoas ficam assim, caraca, aí, mó luzão lá embaixo. Qual o objetivo de um farol, se ele estiver apagado? Nenhum. O farol tem como objetivo estar lá aceso para que o navio tenha referência assim, ó, ali tem terra. Ó, tem terra, ó, terra lá, ó, meu irmão. Vambora, vambora. Esse é o objetivo, então eu tenho que ser um farol. As pessoas têm que falar assim, ó, aquele cara tem verdade para dar pra gente. Aquela irmã tem verdade para dar pra gente. E eu tenho que ser a diferença. Versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Olha, ele está falando da gente brilhar diante dos homens. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Meus irmãos do céu. Olha só. Versículo 16 é isso que ele está falando, cara. Você tem que ser aquela luz que as pessoas falam assim, esse cara só faz coisa boa. Eu não vejo, eu só vejo esse cara tirando onda. Meu irmão, aí você quando as pessoas vão falar com você, ai, graças a Deus, cara. É glória a Deus, irmão. Só Deus vai fazer isso na minha vida. Glorificar o nome do Senhor através do que Ele faz na sua vida, através dessa luz que resplandece através de você. Jesus não, ele assume que ele é a luz, mas ele está falando assim, meu irmão, agora você também é. Porque você está comigo. Cara, isso aí é... Aí, meus irmãos, vou falar para vocês, eu dou graças a Deus pelo Espírito Santo que tem dado entendimento para todos, para toda a nossa igreja. Mas, meus irmãos, se a gente pega esses textos, recebe esse entendimento e não aplica em nossa vida, não quer dizer nada. Meus irmãos, apliquem esse entendimento na sua vida. Porque até quando eu vejo isso, eu falo assim, cara, Deus está falando umas coisas que, claro, isso toca em mim pra caramba, porque eu fico assim, caramba, faz muito sentido. Então, meus irmãos, coloque isso em prática na sua vida.
Meus irmãos, se tiver que assistir de novo esse curso para você entender, ou se você quiser discutir sobre isso e falar alguma coisa, meus irmãos, não deixe de procurar entrar em contato, mas meus irmãos do céu, coloca isso em prática na sua vida, porque o Jesus, ele coloca isso para você, esse compromisso. Você tem que ser luz, você tem que ser diferente. Amém? Amém, meus irmãos. Muito boa palavra, gostei muito de ler esse texto com vocês. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, meu Pai, porque mais uma vez o Senhor tem falado em nossos corações e em nossas mentes, Senhor, no nosso espírito, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, Senhor. Traz, Senhor, ao nosso coração mais entendimento da Tua palavra. Traz mais entendimento do que a gente tem visto, Senhor, e ouvido, Senhor, através da Tua palavra, Pai. Pai, não deixa que nossas mentes fiquem trabalhando em devaneios, em imaginações, em loucuras, em coisas que nada tem a ver com a Tua palavra, Pai. Tentando buscar quem é que vai ser a marca da besta, quem vai ser isso aqui. Meu irmão, Senhor, muito obrigado, Senhor. Eu te peço, muito obrigado, eu te agradeço pelo que o Senhor tem feito. Porque o Senhor tem nos deixado focados, Pai, na Tua palavra e no Teu entendimento. Porque as demais coisas vão acontecer, Senhor. Senhor, as demais coisas estão diante de Ti. O Senhor mesmo não disse data, o Senhor mesmo não falou nada de quando o Senhor vai voltar. O Senhor falou coisas que aconteceriam, para que nós possamos estar atentos. Mas o Senhor não deu prazo. Então, por quê? Porque o Senhor disse que se tivesse o ladrão à porta, o dono da casa estaria atento. Mas então, já que a gente não sabe que o ladrão está à porta, nós temos que estar atentos todo o tempo. Senhor, em nome de Jesus, nos coloca atentos, Senhor, à Tua palavra. Nos coloca atentos, Senhor, aos dias de hoje, Pai. Nos coloca atentos, Senhor, para que nós não venhamos a andar nem para um lado nem para o outro, Senhor. E que nós possamos andar retos, Pai, na Sua direção, Pai. Em nome de Jesus. Pai, aqueles que estão ouvindo agora, Senhor, a Tua palavra, e, Senhor, que se deixe Jesus converter dos seus maus caminhos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, escreve o nome deles no livro da vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, a paz e boa semana.